resolver essas questões agora. Opa! JP de Química com vocês, mais uma vez. Vamos fazer hoje, nesta aula, correção de exercícios, que consta no nosso roteiro, nosso guia de estudo, falando sobre as concentrações de soluções. Na primeira questão hoje, nós vamos abordar o assunto de concentração molar ou molaridade. Então, certo? A primeira questão que nós vamos trabalhar aqui vai envolver concentração molar. Como preparar uma solução? Com base no vídeo-aula, na vídeo-aula gravada passada, nós fizemos uma aula prática, onde eu mostrei como encontrar a massa de uma substância para preparar aquela concentração, certo? Nós fizemos isso numa aula prática. E hoje nós vamos resolver essa fórmula aqui de concentração molar, ou quantidade de matéria. Fica atento para as fórmulas. Concentração molar é representada pela letra M, que é igual M1 dividido pelo MM vezes volume em litros. Vamos aos dados. Essa é uma fórmula que vocês têm que usar para resolver exercícios de concentração molar. Tudo bem? Aí o que acontece? O que significa essas letras aqui, JP? O M1 representa a massa do soluto. Só um minutinho, tá? Ei, só um minutinho. A massa do soluto, que é aquilo que vai ser registrado ou pesado na balança. Então, massa do soluto em gramas. Falou em M1, eu quero encontrar a massa do açúcar, a massa do sal, a massa da água. É a massa da substância envolvida ao soluto. Certo? Então, se é massa, é M1. Massa, aquilo que é usado como na balança. O MM, isso aqui você tem que usar a tabela periódica, é a massa molar. Para poder resolver a massa molar da substância fornecida, que no caso foi a glicose, ó, o exercício 1 forneceu a glicose, que é o açúcar. E qual é a fórmula da glicose? Todo exercício tem que ser fornecido a fórmula da substância. Então, se é glicose, é um tipo de monossacarídeo, é o açúcar. Então, precisamos saber o quê? A massa desse açúcar que foi pesado na balança. Então, se é açúcar, eu tenho um soluto. Aquilo que vai ser pesado em quantidade e colocado em volume de água, para preparar a solução. E a partir daí, calcular a concentração molar, ou quantidade de matéria. Tem esses termos que são sinônimos. Massa molar. E o volume aqui da solução, sempre esse volume ele tem que ser dado em litros. Sempre em litros. Se está em mililitro, divide por 1000. Se está em centímetros cúbicos, divide por 1000. Mas se tiver em litros, usa direto na fórmula. Troca o V pelo número da capacidade. Isso é 1 litro, meio litro. Certo? Mas se não estiver em litro, faça a conversão para litro. Vamos lá. Olhando na tabela periódica, o carbono ele tem massa atômica 12. Ó. O que é que eu vou encontrar aqui primeiro? Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Vamos encontrar o MM, que é a massa molecular. É uma continha à parte. Massa molar. O carbono na tabela periódica vale 12. 12 o quê? 12 gramas por mol. É a massa do que está na tabela periódica, a massa atômica deles. Multiplicado por quantas vezes? 6. Que a massa dele é 12. Eu multiplico por 6 vezes que se repetem na molécula. Vai dar 72. Agora chegou a vez do hidrogênio. Olhando na tabela periódica, a massa dele lá atômica vale 1. Multiplico por 12 vezes, que é o índice ali que indica a quantidade de repetição na molécula. Dá 12. Chegou o oxigênio.
A massa dele na tabela periódica vale 16. Esses números que eu estou colocando aqui de cabeça, eu estou dizendo que é encontrado na tabela periódica. As massas atômicas aqui, ó, de cada um deles, são encontrados na tabela periódica. E como que eu sei que está lá na tabela periódica? Está escrito massa atômica. Aí você sabe a posição do quadrinho da tabela periódica que representa lá a massa. Você vai na legenda, tem número atômico, massa atômica. Então você pega o que é de massa atômica. 16 vezes 6 dá 96. Multiplicando. Resolvendo tudo isso, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, vai 1. 7, 1, 8, mais 1, 9, 9 com mais 9, 18. Olha aí o que você acaba de encontrar. 180 gramas por mol. Essa é a atividade número 3 que vocês fizeram, ou que vão ainda fazer junto aqui comigo. A número 3 pede para determinar a massa molar das substâncias. E é o caso aqui, ó. Essa primeira parte que eu fiz é o que você vai fazer na terceira questão do seu roteiro. Determinar a letra A, B e a C que está lá no roteiro. Joia? Então, está respondido isso aqui, professor? Não está. Simplesmente, o que nós fizemos aqui foi explicando como encontrar a massa molar da molécula. Agora que eu vou jogar na fórmula o restante dos dados. Vou apagar aqui. Aguarde o valor do MM, que foi 180. Certo? Então, para determinar a massa molar, precisamos ir à tabela periódica. Vamos ler o exercício. O que diz o exercício? Diz assim, uma solução de glicose apresenta concentração molar de 0,1. Vamos ver aqui. Diz que a concentração molar da glicose tem concentração de 0,1. Beleza? Sim, tá travando em algum computador, né? Mas aqui tá beleza. Então, vamos lá. A concentração molar já está dizendo aqui, ó, o hemão, que é igual a 0,1 mol por litro. Já deu o valor da concentração aqui, ó. Hã? Certo? Então, o que é que acontece? Ele disse que a concentração molar da glicose é de 0,1 mol por litro. Beleza. 0,1 mol por litro. Qual é a massa do açúcar? Qual é a massa do açúcar que vai ser pesada em uma balança? Então, se ele quer saber a massa do açúcar, ele quer saber o M1, que é a massa do soluto. Quem é o soluto? O açúcar que vai ser dissolvido na água. Certo? Então, ali ele vai encontrar o M1. Ele quer saber a massa do açúcar. Quer saber a letrinha M1. O MM, já fizemos lá no início, vale 180 gramas por mol, que é a massa molar. Ó, foi feito o cálculo já lá no início para encontrar o MM. E o volume? Ele diz que preparar essa solução para um volume de 500 ml. Lembre que 500 ml não está em litro. Então, o volume vai ser igual a 500 ml dividido por 1000. Por quê? Queremos que o volume seja dado em litros. O volume tem que ser dado em litros. E assim está em litros. Ó. Não posso usar o volume em mililitro. Porque a regra da fórmula pede para usar em litro. O que você fez? Dividiu por 1000. Vale 0,5, é metade de 1 litro. E agora, com esses valores, você joga na fórmula e substitui as letras
pelos valores. Vamos substituir aqui na fórmula aqui. Vamos lá. Quanto que vale a concentração molar? É importante, ó. A concentração molar, quanto que vale? 0,1. Então, você vai trocar o M por 0,1. Esse é mão aqui maiúsculo. O M de forma. A massa, que é o M1. Olha o que é com o M1. Ele quer saber a massa do açúcar, que vai ser pesado. Quantos gramas de açúcar vai ser pesado? Então, eu vou repetir a letrinha. Ó. MM, que você encontrou lá no cálculo inicial usando a tabela periódica. 180. E 1 mililitros. 0,5 litros. Não coloque aqui no lugar do 0,5 o 500. Vai ter um erro grave. Você vai achar que está tudo certinho, né? Matematicamente, tudo certinho. Só que por substituição na fórmula, você cometeu um erro. Porque o volume tem que ser dado em litros. E agora, você vai fazer a multiplicação cruzada. M1 vezes 1 vai ser M1. Pega a calculadora, você vai pegar, pega 0,1 vezes 180 vezes 0,5 é igual a, fazendo a continha, 0,1 vezes 180 vezes 0,5. Deu quanto? Você que fez aí usando a calculadora, eu também fiz aqui, deu quanto aí? Quantos gramas? Ó. Espera aí, professor, rapidão. 9 graminhas de açúcar que tem que ser levado para a balança. Olha lá, confere aí o cálculo. 0,1, que você fez aqui cruzado, ó, multiplicou cruzado, vezes 180, vezes 0,5. Multiplica esses três valores, igual a 9 gramas. Então, respondemos o primeiro exercício. Quantos gramas de açúcar serão necessários para colocar num volume de 500 ml? 9 gramas. Correto? Tudo bem? É isso aqui, ó. Para fazer aqui uma ilustração por meio de desenhos, para você ficar mais ainda antenado. Você fez isso aqui. Ó, balança. Vamos só representar aqui. Você pegou lá a balança, colocou um pratinho e já sabe que é necessário registrar uma massa de 9 gramas. Então, aqui dentro você colocou, ó, açúcar. Você foi a uma balança, colocou um copinho em cima, tarô, ou um pirezinho, não, a plaquinha de PET, conforme a aula prática minha. Coloquei lá e fui colocando, no caso lá era soda cáustica, que eu usei. Aqui eu vou usando açúcar, 9 gramas. Beleza. Daqui, você vai passar para o balão volumétrico, ó. Olha lá. Você pode vir para esse balãozinho volumétrico, que é aquele balãozinho charmoso. E esse balão volumétrico, digamos que ele tem a marca de 500 ml, que é o volume que ele quer preparar, 500 ml. Né? Nós temos balões volumétricos de várias graduações, então esse aqui é de 500 ml. Então, vou colocar o que lá dentro? Eu vou colocar água. Vou medir numa proveta, ou vou medir em um becker, ou um outro recipiente, né? Ou no próprio balãozinho volumétrico. Eu tenho aqui 500 ml de água na ilustração. E o que é que nós vamos fazer agora? Colocar quantos gramas lá dentro? Ó, 9 gramas. Então, vai passar aqui para dentro 9 gramas. E aí, vai misturar tudo, ó. Vamos agitar. Coloca as 9 gramas lá dentro.
Pá, pega uma colher, mexe, faz o processo da dissolução do açúcar em água e você preparou uma solução, né? De glicose. E se fala solução, automaticamente eu tenho o quê? Água no meio. Docinha, né? Essa ficou boa. E aí, querido, isso aqui é só uma ilustração. Pesou 9, mediu 500 ml de água, passa as 9 gramas para dentro, pá, agitou, tal, tudo pizza. E aí, o que acontece? Qual é a concentração que você já tem no exercício? 0,1 mol por litro. E aí você coloca a data, coloca a turma responsável, né? Que trabalhou no preparo 2303, e ali está rotulado e guardado a solução. Beleza? Pergunta? Ficou claro, pessoal? Número 1? Beleza. Vamos para 2. Vamos lá para número 2. Sempre trabalhando assim, tá? Com essa esquematização que fica melhor para vocês. Número 2. Qual a concentração molar? Então, ele quer saber a concentração molar. Nós não sabemos. Se é molar, ela é expressa em mol por litro. De quê? De um soro fisiológico que apresenta 0,5 mols de cloreto de sódio. Tá aí a fórmula do cara. Tudo bem? Para um volume de 200 ml. Então, o volume, 200 ml. O que é que você vai fazer aqui já, automaticamente? Dividir por 1000. Quando divide por 1000, você acha o volume em litros. Beleza? Então, aqui, ó, fez a divisão, 2 aqui, 2 aqui, o volume vai ser 0,2 litros. Achou o volume em litros. Beleza, fez uma continha à parte. Mas, JP, ele quer a concentração molar. Só que ele me forneceu 0,5 mols do sal de cozinha. Mas naquela fórmula que você apresentou não tem número de mols, mas tem outra fórmula. São 2 fórmulas. Tem essa aqui também apresentada na aula passada. Ó. Olha lá. Quem é o N1? O N1 representa número de mols. Essa fórmula aqui, ela também existe. Tem quantas fórmulas para concentração molar? Tem 2. A primeira que você viu agora, no exercício anterior, e essa agora pede o número de mols para você usar. E o que é o mol? O mol é a quantidade de matéria existente, como uma dúzia é 12. Não importa o quê, mas o mol sempre terá o mesmo valor. Lembra que é aquele valor da constante ou o número de Avogadro, que é da casa de 6,02 vezes 10 elevado a 23, isso dá um número de 602 sextilhões de qualquer coisa para a quantidade de um mol. Então, quando se fala em mol, é essa quantidade de matéria que tem nas substâncias do nosso planeta. Do ferro até, né, a quantidade de produtos aí do mercado. Veja só, quanto que é a concentração aqui? Não temos. Então, repete. Quanto que é o número de mols que ele forneceu? 0,5. Então, você troca o N1. Isso aqui é N de navio. N. Números de mols. O passado era M1. Massa do que vai ser pesado. E esse aqui é a quantidade de mols. E o volume? 0,2. Dividindo 5 por 2, deu 2,5. O quê? Qual é a unidade de medida? Mol por litro. Mol por litro. Já era. Respondido. Uma fórmula que te levou a um resultado mais rápido. Por quê? Ele só forneceu para nós números de mols, que é o N1, e o volume.
E aí, o que é que você fez? Fez a continha. Dividiu o número de mols pelo volume. E achou a concentração, que vale 2,5. Precisou usar a massa molar da substância? Precisou usar a massa molar? Não, não precisou. Mas ele deu entre parênteses. Caso precisasse usar na primeira fórmula, 58,5, que ele fornece lá no exercício, você usaria. Professor. Ele te deu informação. Ei, professor. Diga. E se não tivesse o número de mols, tem conta para calcular o número de mols? Tem. Aí se não tivesse se ele não tivesse fornecido o número de mols, aí ele tinha que fornecer a massa. Ele tinha que trazer para nós outros dados. Quer ver como é que vai ficar? Ó. Ele disse que 58 gramas, 58,5 é a massa do cloreto de sódio. Aqui, ó. 58,5 gramas está para 1 mol. Isso aqui é a massa lá na tabela periódica, está lá no exercício. A massa molar dele como se fosse feita da glicose no anterior, no exercício anterior. 58,5 gramas para cada 1 mol. Beleza. Aí ele não forneceu, digamos, o número de mol. O que é que ele tinha que fornecer aqui? Ó. Ele tinha que fornecer a massa. Digamos que ele fornecesse uma massa de 10 gramas. Aí você ia achar aqui a quantidade de mols, por regra de 3. Certo? Então, aqui ele não forneceu massa, ele só deu mols e volume. Então, você divide mols pelo volume e encontra a concentração molar. Porque nessa fórmula que você acabou de responder o primeiro exercício, olha lá. Olhando para essa outra fórmula aqui, ó. Olhando as duas aqui, ó. Aqui eu tenho concentração molar, aqui eu também tenho. Só que aqui é massa do soluto, massa. N1, números de mols. MM é a massa da substância fornecida lá entre parênteses, usando a tabela periódica para tal. Volume, 0,2, que nós utilizamos. Então, se eu viesse para essa fórmula, ia faltar quem? Ia faltar a massa e faltava a concentração molar, porque ele pediu a concentração molar. Aí eu estou procurando ela, beleza. Mas cadê a massa? Ele não deu no exercício. Então, não posso usar essa fórmula. Porque aqui eu tenho 58,5. O volume 0,2. Mas trabalhar numa fórmula faltando duas variáveis, aí você não resolve o X da questão. Não tem como. Aí, por isso que existe essa outra fórmula pequena que envolve o número de mol dividido pelo volume. Aí você aplica direto. Que não precisa necessariamente de quem? Da massa. Correto? Sim, senhor. Obrigado, professor. Valeu. Agora vamos para a terceira questão. Então, você tem duas fórmulas para estar utilizando aí nos seus exercícios. Vamos lá. A terceira questão, ele pede para calcular a massa molar das substâncias abaixo. Aí diz assim, use a tabela periódica, como de fato estou falando para vocês. Letra A, fazendo a terceira questão. Então, ele quer que eu treine para encontrar a massa molar. O MM, massa da molécula. Letra A, CO. Então, vamos lá. Carbono. Na tabela periódica, você vai encontrar quanto lá de massa? 12. Oxigênio na tabela, você vai encontrar quanto? 16. Multiplique por quanto aqui? Quantos carbonos você está vendo aqui na molécula? 1. Então, não precisa, né? Aparecer. Tá 12.
O oxigênio aqui tem quantas vezes na molécula? Uma vez. Então, 16 vezes 1, 16. Se você somar 16 mais 12, vai dar quanto? 28 gramas para o quê? 1 mol. Resposta da letra A. Para cada mol, 28 gramas. Certo? Então, ficou tranquilinho? Então, essa terceira questão é treinar para encontrar o quê da fórmula? O MM. Eu, né? Você, aí tem essa fórmula aqui, ó. Então, sempre é treinar. Por isso que a química exige um treino com a matemática, com a física. Olha aqui aonde está ela, ó. Ó, MM. Então, MM é a massa molar. Aí eu estou mostrando na terceira questão como você tem que fazer essa continha à parte para depois voltar para essa expressão aqui, ó. Tá? Letra B. Qual é a molécula que tem na letra B? H2O2, que é a água oxigenada. Ou peróxido de hidrogênio. Vamos lá. Primeiro átomo aqui é o hidrogênio. Vai lá na tabela periódica. Qual é a massa dele? 1. Multiplicado por quantas vezes? 2. Dá 2. Oxigênio, ó. Quanto que já tem lá? Você vai na tabela, a tabela, 16. Multiplicado por 2. Deu 32. Se somar aqui, 32 mais 2, deu quanto aí, ó? Isso, muito bem, ó. 34 gramas para cada mol. Olha a resposta da letra B. Top. Isso aí, Camila, muito bem. Galera tá correspondendo. Ó, 34 gramas por mol. É a massa, é como se fosse o peso. O peso daquela molécula, né? Como se você levasse para uma balança, colocasse ela lá e a balança registrasse o 34. Aí você tem o quê? Na fórmula, o MM. Aqui você passaria a colocar 34. Se estivesse falando de água oxigenada no enunciado da questão. E na terceira, tem o hidróxido de cálcio, que é a letra C. Ca, entre parênteses, OH2. Então, vamos lá. Treinando para encontrar a massa molar, encontrando a massa molar que se encontra nessa posição aqui da fórmula. Porque volume eu divido por 1000. Ponto. Massa vai aparecer em gramas. Se não aparecer, eu vou calcular. E aqui é o M de concentração molar. Calcule a concentração. O quê? Comum? Não. Densidade? Não. Ele falou o quê? Molaridade. Então, eu vou no EMAL de molaridade. Vamos procurar na tabela periódica quanto que vale o cálcio? 40. Então, você foi lá na tabela periódica, achou o cálcio? 40. Oxigênio. Ó. 16. Hidrogênio. Já tem aqui, então já posso fazer um olhar para cá. Agora vamos. O cálcio repete aqui quantas vezes? Aqui é onde que faz a gente cometer um erro. Às vezes, qual o número que eu uso ali para o cálcio? É o 2 ou é o 1? É o 1, porque no pezinho da letrinha A é um oculto. Dá 40. 16 é o oxigênio. Só que lá fora eu vou multiplicar por 2. Certo? Por 2. Por quê? O que está fora do parêntese serve para os que estão dentro do parêntese. Ó, 2O. 2H. Então aqui vai dar 32. 1, que é do hidrogênio, vou multiplicar também por quanto lá fora? Por 2. Que vai ser igual a 2. Belezinha? Tranquilinho? Agora eu faço a soma. 70 e... Muito bem. Olha lá.
Valeu, Júlia. Valeu, Josiane. Muito bem, Tavares. Olha aí o que é que deu. 74 gramas por mol. Resposta da letra C. Hidróxido de cálcio tem massa molar, trocaria aqui, ó, o MM por 74. E resolveria o restante da questão. Então, esse exercício número 3 foi calcular massa molar. Para treinar bastante, para quando chegar na fórmula, eu utilizar ela aqui. Eu faço a continha à parte e jogo aqui. E aí o volume é dividido por 1000. Ele pode pedir qualquer uma dessas letras aqui. Ele pode pedir a concentração, pode pedir a massa, como já pediu lá na questão 1. Pode pedir o volume. Para pedir volume, ele tem que fornecer o quê? A massa molar da substância. E, por obrigação, o exercício tem que fornecer os dados. Às vezes, você usa a tabela periódica, mas no pezinho da questão tem o valor de cada elemento desse aqui. Basta você multiplicar pelas quantidades de vezes que se repetem e achar o todo. Então, você sempre vai trabalhando com multiplicação cruzada, regrinha de 3, para resolver o problema. Acho que ajudou bastante aí, tá? Um abraço a todos vocês. E, com certeza deu uma clareada muito aí na resolução. Quando for terça-feira, nós vamos fazer o teste com base nessas informações aqui. Se der tempo, né? Se der tempo, eu vou fazer mais uma gravação de aula aqui, de exercício sobre concentração comum, densidade, e dessa aula aqui para vocês, na terça-feira, já está mais prático para fazer o exercício. Tudo bem? Valeu, um abraço. A chamada, vocês têm que escrever o nome no chat para validar a frequência. Beleza, Matheus?